Bem sabe, toda autoridade que quer a população armada é porque pretende fazer com a população coisas tão terríveis, mas tão terríveis, que justificaria a população dar um tiro nelas, né? Então não tem que mudar a legislação, não tem que mudar nada. A única coisa que precisa é a polícia deixar de ser desarmamentista. Me preocupa muito mais a questão de CAC do que do porte. Porque, você quer ver um negócio, ó? Outro dia eu tava vendo uma matéria de um... Lá vai o CAC de verdade. Vamos lá. Eu ainda não tinha visto essa parte. Vamos assistir. Quanto mais fala, pior fica. Acho que um oficial reformado do exército que tinha falecido numa cidade do interior aí, foram na casa dele, o cara tinha 180 armas. Um vagabundo que tem uma informação dessa, cai pra dentro da casa de um cara desse, o que ele tem na mão, velho? Um arsenal, porra. Mano, ele queria um exército. Então, Aí, mais uma vez, olha lá. O pensamento desarmamentista completamente arregado. Gente, no caso desse cara aí, não sei o nome dele, coronel alguma coisa, aí, esse daí é incurável, tá? Esse daí é incurável. Tá? Missão de vocês. Você é armamentista, você tem que garantir esse cara completamente fora de qualquer questão política nessa situação. Precisa garantir que ele não seja eleito a nenhum cargo, não ocupe nenhum cargo político quando ele vai decidir, porque o desarmamentismo está regado no cara. Esse cara aí não tem solução. Esse cara não tem solução. Por quê? Olha a frase dele. A partir de 180 armas, você cria um exército. Tá? Você cria um exército. Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Tá? Um exército não é formado por armas. Um exército é formado por pessoas. Você precisa ter 180 armas e você precisa ter 180 pessoas. Que raio de exército que você vai criar com 180 armas? Só tem 2 mãos. E para uma arma longa, para usar uma, você precisa das 2. Agora, na cabeça do cara, com 180 armas, você formou um exército. Não formou um exército. Você precisa das pessoas. Você precisa das pessoas. Você precisa das pessoas treinadas, sabendo usar essas armas, dispostas a usar essas armas, querendo colocar essas armas. E digo mais, e qual que é o problema? Qual que é o problema de criar um exército? Qual que é o problema de criar um exército? Né? Qual que é o... Todo exército agora, todo mundo que está armado, todo mundo que formou um exército é para cometer crime agora. Ah, não, mas você formou um exército e você não passou no concurso ano, você não tem o distintivo, você não tem a portaria de nomeação que santifica, que torna você uma pessoa muito melhor do que as outras. Como assim você vai querer criar um exército privado? O que você quer fazer com o exército privado? Você quer resistir quando a gente recebeu uma ordem ilegal para te prender em casa? Hein? Você quer resistir quando a gente disser que que é proibido se manifestar? O que é que você quer? O que é que você... eu quero exatamente isso. Quero resistir. Eu quero encher de tiro. Alguém que quiser cumprir uma ordem ilegal contra a minha família, manifestamente ilegal, fazer mal contra a minha família, como está acontecendo lá no Irã agora. Né? Que a população quer se manifestar, mas como está toda desarmada, o resultado é o seguinte, né? Esquadrões de 50, 100 policiais estão matando 20, 30 mil pessoas em 2 dias. Em 2 dias, certo? Por que você está preocupado com a população formando um exército? O que é que você quer fazer com a população que a população não pode formar um exército para se defender? O que de tão terrível você quer fazer, né? Aí qual que é a solução? Vamos votar no cara, vamos eleger o cara que ele vai armar a gente. Vai sim, confia que ele vai, né? O cara pulou de 180 armas no acervo por um exército de criminosos. Todos são criminosos. Por quê? Porque resistir a ordens que você não concorda é crime. É crime. Não importa se a ordem tem legalidade ou não tem legalidade. Né? Eu não consigo me sentir tranquilo em achar que uma pessoa deve ter na casa dela 100 armas. Por quê? O que você está planejando fazer? Que ordens você pretende seguir? O que de tão complicado teria para alguém ter 100 armas na casa dela? A pessoa só tem 2 mãos. Qual é o problema dela ter 100 armas? Qual é o problema dela ter 100 armas? Deixa nos comentários aí para mim. Qual que é o problema? Né? O problema é que ordens ilegais, né? Abusos de autoridade, fica difícil. Foge do controle. Você fica obrigado
a convencer as pessoas a fazer o que você quer. Você não pode obrigar, né? Alguém que tem 100 armas em casa, você não pode obrigar ela a fazer o que você quer, né? Você tem que convencer. Convencer dá trabalho, né? Convencer precisa ter argumento. Convencer precisa ser justo. E daí como o objetivo não é ser justo, né? Como o objetivo é mandar, como o objetivo é roubar 60% da riqueza que você cria, aí não pode. E aí eu pergunto, qual que é a diferença de ter 100 armas, ou ter 2, ou ter 5, ou ter 10? Qual que é a diferença? Se você não quer que eu tenha 100, é porque você não quer que eu tenha nenhuma. Essa que é a verdade. E a única que você permite, do alto da sua autoridade que eu tenho, você quer que esteja desmuniciada e guardada no cofre. Se ele não comprovar que a casa dele é completamente inviolável. Mas aí... Porque aí ele tem um exército na mão, cara. Mas a obrigação de garantir a inviolabilidade da minha casa não é de vocês? Não são vocês que são soberba, estável, regiamente remunerados para garantir isso? Não é obrigação de vocês? Ou seja, você confessa que você não vai conseguir dar essa segurança para mim, e daí porque você é um incompetente, você é um incapaz, eu é que tenho que ser limitado? Armamentista pra caralho, gente. Parceiro dos CACs, vai no clube de tiro tirar foto fazendo soquinho. Vota nesse cara, bota esse cara numa posição de poder. Por que será que nós temos 30 anos de desarmamento do Brasil? Por que será? Né? Nossa Senhora, não consigo entender. Na verdade, o Exército, outrora, e agora a Polícia Federal, ela tem critérios para poder garantir, mantendo o certificado de registro desse CAC, que eu também sou, válido ou suspenso. Porque ele tem que provar que aquelas armas, no caso a coleção, e a gente tem que falar porque muitas pessoas podem não saber o que significa CAC, são colecionadores, atiradores e caçadores. Exatamente. Que essas pessoas têm local seguro para guardar essas armas. Então, se eu tiver 6 armas, eu tenho que ter local seguro. Agora, com 180, eu preciso ter, proporcionalmente, um local quase que 180 vezes mais seguro. Então, isso são na prática critérios. a gente não vê. São isso critérios. me incomoda um pouco. Mas veja bem, mas isso aqui é difícil. Pois é, acabou de sair uma notícia que, apesar de vocês terem passado os últimos 3 anos acusando os CACs de fornecerem armas e munições para as facções criminosas, saiu uma notícia recente aí que, analisando de forma mais criteriosa, descobriu-se que as armas e munições que os traficantes e as facções estão usando vêm de vocês, vêm do batalhão de vocês, vêm do batalhão da polícia, vêm do batalhão do exército. Então, por que raios vocês têm tantas armas assim? Né? Por que é na minha casa que tem que ser inviolável, agora na delegacia não precisa, no fórum não precisa, aí não, é que veja bem, porque falta verba, porque temos que ser razoáveis e não sei o que. Né? Por quê? Porque vocês são especiais, afinal de contas vocês passaram no concurso ano, né? Vocês receberam a portaria de nomeação, não sei se vocês sabem, quando sai a portaria de nomeação, o céu se abre, desce um anjo e santifica aquele valoroso, estável, soberbo e regiamente remunerado servidor. E é por isso que eles têm que estar armados para tomar 60% de toda a riqueza que você produz para enfiar nos bolsos deles. Independente se você vai ter segurança, se não vai ter segurança. E ele, mais uma vez, vem falar que, não, veja bem, é que nós não conseguimos fazer o nosso serviço, então você tem que ser proibido de ter o seu armamento. Mas é armamentista. Muito armamentista. Muito. Nossa Senhora. Entendeu? Quer ver uma coisa? Eu já participei de uma investigação que envolvia furto e roubo de caixa eletrônico. E o cara que alugava pra quadrilha era... Mas esses caras têm Então, que ser exterminados. esse é o problema. Eu tô trazendo casos pontuais e generalizando para uma condição. caras têm que ser exterminados. Isso não é legal. Eu não tô sendo justo com a categoria. A categoria ela não é inteira errada. O único problema é o critério. Quando eu abro um critério de dar muito... Mas o critério já existe, meu amigo. O critério é o seguinte... se o CAC foi pego fazendo crime, você vai lá e prende ele. É só vocês fazerem o serviço de vocês, entendeu? Que eu saiba, todo dia 1º o dinheiro de vocês cai na conta. Que eu saiba, o dinheiro de vocês cai na conta, tá? Me deixa aí nos comentários se eu tiver errado, mas eu acho que, inclusive durante a pandemia, dia 1º
Tchim-tchim, não importa se não tiver dinheiro, se os coitados dos trouxa pagador de DARF foram presos por vocês dentro de casa, foram impedidos de trabalhar, não conseguiram produzir o suficiente para serem roubados para pagar vocês, independente disso, dia 1º de vocês, ó, tchim-tchim, caindo na conta, né? E justamente o fato de os trouxas pagadores de DARF serem proibidos de trabalhar e de produzir a riqueza que precisava ser roubada para pagar vocês, né? Pelo fato de ser necessário continuar pagando vocês, independente se a população estava podendo trabalhar ou não, é que o preço de tudo dobrou. Que o preço de tudo dobrou. O tal a economia a gente vê depois. E daí depois que aconteceu, o preço de tudo dobrou. O preço de tudo dobrou. O cara comprou o carro, o cara acha que foi o maior investimento do mundo. Porque antes da pandemia, ele comprou o carro, pagou 60 mil reais. Agora o carro dele na garagem, 5, 6 anos depois, vale mais do que valia na época da pandemia. Olha que grande investimento, teve um lucro, né? E se for vender o carro, o governo vai considerar como lucro e vai cobrar imposto de renda em cima. O lucro é quase 100%, cara. Pagou 60 no carro antes da pandemia, agora o carro tá valendo 100, se ele for vender, né? For comprar, aliás, né? Porque vender é difícil. Mas se for comprar, ele não compra outro igual por menos de 100. Por quê? Porque não havia riqueza sendo criada e vocês continuaram recebendo. Dia 1º, tchim. Aí você vai num podcast e você tem a pachorra de falar que o CAC tem que ser proibido porque vocês, que são pagos para fazer o serviço, não fizeram. Vai me desculpar, meu amigo. Vai me desculpar, porra. Quer me fuder, me beija, caralho. Né? Pelo menos me leva a jantar. Pelo menos me leva a jantar antes, né? Aí não dá. Muita arma para a sociedade civil e eu não tiver a capacidade... Vamos ouvir mais uma vez. Quando eu abro um critério de dar muita arma para a sociedade civil... Dar muita arma para a sociedade. Aonde que eu pego a minha arma? Aonde que eu pego a minha arma? Todas as que eu tenho, eu comprei.